a todos, meus queridos, santos de Cristo, vocês que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, fazem parte da igreja ou não. Bem-vindo ao canal A Hora da Reforma, com o doutor da palavra Anderson Fernandes de Oliveira, o qual é esse que vos fala. Bem, Deus tem, neste momento, uma surpresa para toda a terra, onde Ele pode levantar as suas autoridades, quando o homem entende que tudo que tinha de se saber, toda a ciência até aqui, posta em descoberta, ela é o fim de tudo e não há nada a se descobrir. Lê do engano. Deus é um Deus de mistério e nós estamos dentro de uma escatologia onde tudo está muito bem controlado. Mas como eu disse no vídeo anterior, nós vamos tratar sobre liturgia de culto, ou melhor, o quebrantamento de liturgia de culto, que é o crime que os pastores tanto têm cometido. E para isso, eu vou ler para vocês, iniciaremos com a Bíblia, em Mateus 7, no capítulo 7, e no versículo, a partir do versículo 21, nós vamos ter a seguinte descrição bíblica. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Veja bem que aqui ele está dizendo, nem todos aqueles que dizem, Senhor, eu te amo, e coisa e tal, que professam o nome do Senhor como seu Salvador. E nesse rol nós encontramos aí os ministros da casa de Deus. Nós encontramos aí aqueles que sobem, que frequentam o altar, em especial. É isso o que essa palavra está dizendo. Ela trata exatamente sobre isso. Aqueles que dizem servir a Cristo, e eles dizem Senhor e professam o nome de Cristo, mas não entrarão na vida eterna. E por que eles não entrarão na vida eterna? Mas vamos continuar com o versículo, com a palavra de Deus, que eu ainda não terminei aqui o versículo. No 22, ele vai prosseguir dizendo, Cristo falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos. Ele diz o seguinte, na realidade eles indagam, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas que iniquidade é essa que vai condenar pastores e os ministros da casa de Deus, aqueles que frequentam o altar e que fazem curas e fazem milagres, e que falam em línguas estranhas e que são usados pelo Espírito Santo? Como é que um pecado, uma iniquidade cometida pelo homem pode ser aí entendida, uma vez que o Espírito Santo está usando os pastores, aqueles que têm dons, para curar, profetizar e falar em línguas e curar e expulsar demônios? Esse pecado não é outro senão liturgia, quebrantamento de liturgia de culto. Porque quando nós falamos aí em adultério, em roubo ou em assassinato, fica óbvio. Mas neste caso especificamente, o Senhor está dizendo aqui que eles são usados, que eles profetizam, que eles fazem coisas maravilhosas dentro da igreja, como homens de Deus. E, no entanto, eles serão destruídos. Eu quero começar aqui o primeiro exemplo bíblico de quebrantamento de liturgia de culto. Um deles se deu na eternidade, quando nós falamos de antropologia bíblica, vamos dizer assim. Adão. Você veja bem, a liturgia de culto dada a Adão é para que ele não comesse um único fruto, um único mandamento, uma única regra, uma única exceção. E quando Adão come, aliás, antes de a queda do homem acontecer, você vai ver na Bíblia
que o próprio Deus tinha uma comunhão muito íntima. Ele passeava no jardim e conversava com Adão, quem sabe ali de quantas frutas o Adão comeu, qual fruta ele comeu, aonde ele passeou, o que ele fez naquele dia. E eles batiam um papo, né? De pai para filho normalmente. Mas quando Adão cai, esse papo é barrado. Ele quebrou a aliança eterna. E note que depois que Adão quebra a aliança eterna, não tem mais diálogo. Acabou. E Adão passou a morrer. Ter morte. Adão morreu depois. Esse quebrantamento de liturgia ocorreu, o homem passou a ter morte, né? Todos nós hoje morremos em função disso, em decorrência desse pecado, consequência disso. Nós vamos ver Deus tratando sobre liturgia de culto com Noé. Especificamente, né? Não adorar outros deuses, né? Nos abster da carne sufocada e da prostituição. Ele vem e tem esse diálogo com Noé e coloca isso, especifica isso, né, como regra fundamental para que o homem possa ter uma intimidade com ele, possa, né, ali ter então uma vida com ele, na presença dele. Você vê que aí o Noé é aquele que sacrifica, né, depois do sacrifício de Abel. Você vai ver ali o homem invocando o nome do Senhor, mas Noé vai ali e oferece, né, o holocausto. Então você vai ver uma coisa que o quebrantamento de liturgia de culto, depois de Noé não quebrou, foi estabelecida uma liturgia, né? Então, isso na velha lei, né, para quem não conhece. E depois de Noé nós temos Moisés. Moisés, descendência de Abraão, no capítulo 4 de Êxodo, você vai ver ali que o anjo do Senhor vai matar Moisés. E a Zípora, imediatamente, a sua esposa, circuncida o filho dele naquele momento e o lança aos pés dele e diz: marido sanguinário por causa da incircuncisão. Muitos não entendem o que vem a ser isso, porque não tem revelação bíblica. Porque os ministros, todos eles, obrigatoriamente, quem tem ministério, Deus nunca vai usar uma pessoa da mesma forma. Cada ministro, qual ministro tem que trazer uma revelação. Não necessariamente os pastores estão um tanto quanto isolados nesse tema, porque eles não recebem tanta revelação. Deles é mais cuidado, o dom deles é governo. Mas do evangelista para cima, obrigatoriamente tem que ter a revelação. Então, você veja bem que Moisés sabia que havia uma lei dada a Abraão, que o nascido na casa dele tinha que ser circuncidado, né, o 8º dia ali. E isso era uma normativa. E quando Deus chama Moisés e tem uma conversa com ele, diz: ó, vai lá para o Egito, volta, porque eu vou liberar o meu povo, vou libertar o meu povo, e você... Então, naquele momento, ele virou ministro. Ele foi transformado em ministro, ele foi empossado. E aí, quando ele é empossado, ele não se incomoda, né, em continuar com seu filho sem ser circuncidado, ele está quebrantando a liturgia de culto. E é por isso que o anjo vai ao encontro dele no caminho da estalagem para o matar. Por quê? Porque é quebrantamento de liturgia de culto, sob o altar da verdade. E Moisés vai ter outro quebrantamento de liturgia de culto, e quem vai quebrantar essa liturgia de culto nos dias de Moisés, quando Moisés ainda vivia, são os seus sobrinhos Nadab e Abiú. A ordem é para que o fogo que fosse acendido fosse aquele fogo que desceu. E eles pegaram um fogo que não era do templo, não era da tenda, e vieram com fogo estranho. E Deus os incendiou, Deus os matou, né? Eles foram fulminados pelo fogo de Deus, pela presença de Deus ali. O fogo queimou eles, atorrou eles, e eles foram, né, levados para fora do arraial. Aí você fala assim: que Deus ruim, que Deus é esse? Mas eu te digo assim: mais ruim é o anticristo que está te
ideologia das filosofias que você aprende na escola, aquilo que você tem aprendido com o movimento de esquerda do anticristo, está te levando a fazer uma análise da divindade, que é a visão, é tudo que o anticristo quer, que você culpe a Deus pelas coisas. Você, como criatura, tem capacidade de condenar o seu Criador? Mas vamos seguir em frente. Depois de Moisés, nós temos muitos casos, né? Mas eu vou falar rapidamente. Você tem Saul, que sacrificou, ele era rei, ele não era sacerdote, ok? E por causa disso, ele foi rejeitado por Deus, Deus colocou Davi. O Davi, ele não fez isso, o Davi, ele pecou ali, né? Um pecado pessoal, né? De origem carnal, uma tentação, deu nele, aconteceu com ele ali, como qualquer pessoa pode ter, e ele acabou pecando. Mas o Saul, o que ele fez? Ele sacrificou. Ele não esperou. De quem era o ofício do sacrifício era do Samuel. Ele não esperou. Então, Deus rasgou o reinado de Saul e o deu a outro que era melhor, alguém que ia servir de fato. Então, você vê Balaão, ele quebrantou a liturgia de culto, Deus falou, não vai, não pode, esse povo não pode ser amaldiçoado. Ele querendo amaldiçoar o povo, pisando dinheiro, quebrantou a liturgia de culto. Ele só não morreu porque a jumenta a falou, né? Deus abriu a boca da jumenta, a jumenta atrapalhou ali, né? Por isso que o animal também interferiu ali naquele caso, na morte dele, devido a isso ele não morreu. Nós temos o Uzias, que intentou, como rei, né, que era assim na semelhança de Saul, ele entrou e ofereceu ali o incenso e não competia ele a isso, era só os sacerdotes. Nós temos Uzá, né, o qual Davi colocou ali para carregar a arca deveria ser carregada nos ombros, com vara e coisa e tal, né? E eles colocaram ali em cima do num carro de boi, e o carro de boi foi sacolejando ali, ele colocou a mão, ele não podia fazer aquilo. A arca estava sendo transportada de forma errada, de maneira errada. Não era isso que estava na lei, e eles fizeram errado, e Deus rasgou, um raio brotou de dentro dele, né? E rasgou ele de dentro para fora. Porque a matriz energética, ela é o sete espírito, né? Ela é o Espírito Santo. A ciência não chega perto disso, também não pode determinar tal coisa. Mas foi isso que aconteceu. Então, nós vemos ali Uzá. Na graça nós vemos Herodes, nós vemos Ananias e Safira, né? O Herodes foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus quando a igreja se reuniu, quando a igreja clamou, voz de Deus e não voz de homem, aquele contingente se transformou em igreja, e isso é a igreja, é aqueles que se reúnem para adorar o Senhor, não tem praca não, viu? Quem morreu na cruz foi Cristo para nos salvar, e não qualquer pastor pilantra aí que monta o seu império e diz ser o dono da verdade, aquele que tem a revelação. Ora, vamos lá, temos mais 4 ministérios, vamos tratar sobre isso nos vídeos subsequentes. Então, basicamente é isso. Falar sobre quebrantamento de liturgia de culto é você ver que, humanamente falando, não tem razão. Porque Uzá morreu, porque Uzias brotou uma lepra na testa dele, né? E ele teve que ser tirado ali de convívio social. Por quê? Porque foi fazer o que era errado dentro da igreja. Porque foi levantar, foi fazer em cima do altar o que não lhe competia. Ei, pastor, vou te dizer uma coisa. Você querer legislar teologia dentro da sua igreja, dentro do seu reino denominacional, o qual é uma heresia completa, você está cometendo loucura, Deus vai te destruir. Mas existe hoje um quebrantamento de liturgia de culto, o qual extrapola todos os limites, que é a pregação feminina, que é o pastoreio feminino. Não existe legalidade teológica, não existe fundamento do etimológico, do qual a ciência se estriba, a ciência da teologia se estriba para fazer a sua análise. Então, porquanto não há nenhuma condição científica, usando os termos legais, né, de interpretação, então os imundos criam uma nova regra.
para desestabilizar o quebrantamento de liturgia de culto. E aí você vai ver que nos últimos dias aqueles que curam, aqueles que fazem isso serão destruídos, porque a graça é graça e é muito bom para com todos nós. Então, fica aí, né, esse enriquecimento, né, vamos falar assim, bíblico, que a gente vai crescer. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a reforma, sobre o altar. A gente vai tratar sobre coisas grandes. Fica com Deus, que Deus te abençoe.